Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos meus irmãos. Amém? Amém. Mais uma alegria para mim estar aqui na presença dos irmãos e na presença do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Amém? Ele que está vivo e nessa noite está passeando aqui no nosso meio. Aleluia. Ele é bom, meus irmãos. Agradeço a Deus essa oportunidade, agradeço aqui ao pastor Marcos Benício e aos irmãos que me receberam. Amém? Abra seu coração para você escutar o que Deus tem para falar com ele nessa noite. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler todo o capítulo, ele é bem longo, certo? Mas é necessário. E o tema da mensagem nessa noite, meus irmãos, é a maravilhosa doutrina da ressurreição dos mortos. Amém? Amém. A maravilhosa doutrina da ressurreição dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15. Iniciando aqui a leitura a partir do versículo 1. Me acompanhe em nome de Jesus. E o texto sagrado diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem, estão mortos. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, os que morreram em Cristo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que a tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Verso 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois é que é o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem, Jesus, é do céu.
Como foi o primeiro homem, Adão, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, Jesus, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Aplauda a palavra do Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, ou a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o maior milagre da história da humanidade, ou ela é, irmãos, a maior das mentiras. Ou Jesus, ele venceu a morte, ou todos nós aqui nessa noite, uma multidão pelo mundo está enganada. Ou Jesus saiu do túmulo, ou ele é um grande engano. A cruz é a essência do Evangelho. Mas também, irmãos, a ressurreição faz parte da pregação da palavra de Deus. Amém? Uma das doutrinas mais importantes da igreja, do Novo Testamento, é a ressurreição dos mortos, é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz aqui no versículo 2, por essa pregação, sofrimento dele, morte e ressurreição, nós somos salvos. Então, irmãos, se ele não ressuscitou, estamos perdidos. Nessa noite, queria fazer uma pergunta aos meus irmãos: os mortos ressuscitam, sim ou não? Sim. Eita, você está meio duvidoso aqui. Os mortos, eu vou perguntar de novo. Os mortos ressuscitam, sim ou não? Sim. Eu acho que não, só quando Jesus ressuscitar. Amém. Então vamos nessa noite saber qual é a resposta do apóstolo Paulo para nós, para a igreja. Amém? Se os mortos ressuscitam ou não. Paulo, irmãos, vai começar aqui falando do Evangelho. Preste atenção, vai comigo aí no versículo 3. Ele diz assim, ó: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Preste atenção. Ele morreu por nosso pecado, foi para o túmulo, mas ressuscitou.
Deixa eu mudar aqui um pouquinho a pergunta que eu fiz. Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos, sim ou não? Sim, assim sim. Ainda estou achando meio fraco, tá certo? Mas tudo bem. Morto, mas vamos lá de novo, vou voltar à primeira pergunta. Mas e os mortos, ressuscitam, sim ou não? Sim, né? Amém. Vamos continuar então na mensagem. Em nome de Jesus. Se não entenderem essa noite, tem 2 presbíteros aqui que pregam, tem meu irmão. Então eles explicam depois para vocês, amém? Glória a Deus. Eu vou dar aqui a minha contribuição. Aleluia. Meus irmãos, os cristãos de Corinto, eles tinham entronizado, enraizado na cultura deles a filosofia, uma filosofia que a gente aprendeu a chamar de filosofia helenista, que ela abominava a doutrina de ressurreição de mortos. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas por outro lado, o corpo eles tinham como algo hediondo, certo? Eles tinham como algo hediondo, abominável, falar que o corpo um dia haveria de ressuscitar, porque na cultura deles, na filosofia deles, o corpo era mau. E aí acontecia 2 coisas: ou eles se entregavam ao pecado, usando o corpo lá para a destruição do pecado, ou eles martirizavam o próprio corpo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 17 ao 31, Paulo evangelizando em Atenas, que era também aqui próximo aqui a Corinto, certo? Ele começa a falar, começa a pregar, até o momento que ele fala que Deus haveria de julgar o mundo por meio de um homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz que Deus deu prova disso quando ressuscitou dos mortos. Quando eles ouviram falar de ressurreição, eles começaram a escarnecer, a zombar do apóstolo Paulo. Viraram as costas, foram-se embora. Por quê? Porque para eles era algo abominável crer que esse corpo aqui será eterno. E Paulo está diante de uma igreja que vinha dessa cultura, que era grega e que haviam aprendido essa doutrina. Por isso era necessário, irmãos, o apóstolo falar de ressurreição dos mortos na igreja dos Coríntios. Amém? Porque a maioria não acreditava. E os que acreditavam só acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo. De outros mortos, de forma nenhuma. Essa era a crença deles. Amém, meus irmãos? Então, por isso havia essa necessidade de ensinar essa doutrina. Vamos ver agora os argumentos do apóstolo Paulo para comprovar, primeiro, a ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Porque Paulo vai dizer assim: se morto não ressuscita, como Jesus ressuscitou então? Ele estava morto. Ele foi ou não foi? Morto por nossos pecados. Sim ou não? Sim. Amém. O texto vai dizer aqui, irmãos, versículo 4, que ele foi colocado num sepulcro. Não foi só uma notícia, ele morreu, não, sepultaram ele. Fosse hoje aqui, tinham visto ele no caixão. No caso lá, viram ele no túmulo. Certo? Ele foi colocado num túmulo, mostrando que de fato ele morreu. Mas também a Escritura vai declarar aqui que ele ressuscitou. Amém? Mas vamos lá, argumento número 1 que Paulo usa aqui com relação à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele vai dizer: se Jesus não ressuscitou, está todo mundo perdido. Ó Coríntios, né? Olha aqui o versículo 17, ó. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Irmãos, ou ele está vivo hoje, e nós somos perdoados, amém? E nós somos edificados e salvos pela pessoa desse homem que está vivo, ou ele está morto e está todo mundo perdido aqui. O negócio aqui é vazio se ele está morto. Então, aos Coríntios ele declara: se vocês não acreditam que o morto ressuscita, então Jesus está morto e vocês estão perdidos. Esse é o primeiro argumento de Paulo. Romanos capítulo 4, versículos 25, Paulo diz assim, ó: Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmão, só há perdão, só há justificação se ele ressuscitou.
não foi só a morte dele por nossos pecados pagando a conta. Ele tinha que vir dos mortos para vencer a morte. E nós, junto com ele, pegarmos carona ali, também vencermos a morte espiritual e no futuro a morte física. Amém? O argumento número 2 de Paulo, que ele usa aqui, irmãos, é a Escritura. Por todo o Antigo Testamento, houve declarações de que um Redentor viria, morreria pelos pecados, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Olha o versículo 4, ó. Ele diz assim: qual foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, a palavra de Deus é testemunha de que morto ressuscita, de que Jesus Cristo ressuscitou. Ele mesmo citou nos exemplos Jonas, que ficaria 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ali era simbolizando o próprio Senhor que ficaria no túmulo 3 dias e 3 noites, e depois haveria de voltar à vida. Amém? Paulo vai usar aqui o argumento da palavra de Deus no Antigo Testamento. O terceiro argumento, para falar em especial da ressurreição de Cristo, é o histórico. Lê comigo aí a partir do versículo 5, ó. Ele ressuscitou, sim, que apareceu a quem? A Cefas, que é Pedro, e depois aos 12 porque nesse tempo aqui que ele ressuscitou, Matias já estava ali no grupo dos 12. Judas já havia morrido, né, se matado, mas foi eleito um outro apóstolo, não é isso? Pronto, então ele apareceu a esses 12 aí, certo? Ele continua dizendo, ó, 6. Depois Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Isso aqui é depois de ressuscitado, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, que é o irmão do Senhor, não é o Tiago apóstolo. Mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Certo? Pronto, até aqui. Repare que ele ressuscitou, irmãos, e foi visto. As mulheres o viram ressuscitado, os apóstolos o viram ressuscitado. Ou seja, o argumento de Paulo aqui é algo histórico, não é uma fábula, não é um conto. Cristo Jesus está vivo. Aleluia. Pessoas o viram no sepulcro. Ali as mulheres o viram, depois o próprio Pedro viu, os apóstolos, mais de 500 irmãos. Paulo fala dele mesmo que o viu ressuscitado dos mortos, com um corpo glorioso diante deles ali, irmãos. Então Paulo está dizendo aos coríntios, Jesus ressuscitou dos mortos, mas alguns deles, irmãos, acreditavam, que eu acho que alguns aqui também acreditam assim. Acreditavam como? Jesus sim ressuscitou, mas não há ressurreição de outros mortos. Apenas eles acreditavam na ressurreição de Cristo, de outros, de maneira nenhuma. Essa crença era fruto de uma doutrina errada que havia no meio da igreja. E Paulo está corrigindo. Onde é que está essa indagação? Versículo 12, leia comigo aqui. Ora, 12, se é recorrente, preste atenção, ó. Ora, se é recorrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele está dizendo o quê? Vocês pregam que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ora, um grupo prega, ele ressuscitou. Mas tem aquele outro grupo que prega, não existe ressurreição. Isso aí é a confusão. Está vivo ou está morto, né? É a música das crianças não, viu? Olha o 13 aqui, ó. E se não há ressurreição dos mortos, preste atenção. O 13, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Preste atenção. Se não existe ressurreição de mortos, Jesus então está morto. Amém? É isso que Paulo está dizendo aqui. Então vai escutando aí, em nome de Jesus. Então Jesus, se não há ressurreição de mortos, Jesus é mentiroso. Porque lá em João, capítulo 5, versículo 21, ele disse assim, ó, versículo 21, 25 e 28. João, capítulo 5.
O Senhor declara: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O 25 diz: em verdade, isso é Jesus falando, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aí o pessoal se maravilhou. Versículo 28, Jesus continua: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que, preste atenção, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juiz eterno. Os mortos ressuscitam, meus irmãos? Sim ou não? Sim. Sim, está melhorando, melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Preste atenção. Um dia, Jesus vai chamar do túmulo, falando de morte física, todos os que estão mortos. Eles vão ouvir e vão voltar à vida. Foi bom, foi ruim, vai ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Aleluia. Essa é, meus irmãos, a maravilhosa doutrina da ressurreição dos mortos. Mas vamos lá, vamos ver aqui as consequências da heresia que circulava na igreja de Corinto, que não há ressurreição dos mortos. Ora, se não há ressurreição de mortos, Jesus está morto, como já falamos. E se ele está morto, ele não opera. Não foi ele que deu o livramento à irmã Diana, não foi ele que deu as revelações ao pastor Marco Benício. Por quê? Porque se os mortos não ressuscitam, se ele está morto, irmãos, não há poder de Deus, isso não existe. Mas aí eu pergunto à igreja: Jesus, ele está vivo ou está morto? Vivo! Amém. O Senhor, ele está vivo. Marcos 16, versículo 20, vai dizer assim, ó: e eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por toda parte, e com eles cooperando o Senhor Jesus, confirmando a sua palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, milagres, curas, revelações, dons do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo habitando em nós, foi dado por Ele. Por quê? Porque Ele está vivo. Aleluia. E se Ele está vivo, significa que os mortos ressuscitam sim. Aleluia. Essa é a doutrina da ressurreição dos mortos, irmãos, e é algo maravilhoso. Se ele está morto, nossa pregação é vã. Mas a nossa pregação é vã, irmão? Sim ou não? Não. Ela é muito viva. Amém? A pregação da cruz, ela é viva. Se ele estivesse morto, nossa fé era vã. Se ele estivesse morto, Paulo vai dizer no versículo 14, a fé é vã. No versículo 15, Paulo diz: somos falsas testemunhas. Se ele estiver morto, estamos no pecado. E a ressurreição de Cristo indica que o sacrifício dele, irmãos, foi aceito, como eu já falei. Se Cristo não ressuscitou, certo? Se a heresia deles fosse verdadeira, então não havia esperança para aqueles que morreram em Cristo. Olha aí o versículo 18. Ó. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Os dormiram aí, não é dormir sono não, viu? Sono físico não, é morte mesmo. Se não há ressurreição de morte, se ele está morto, irmãos, então quem morreu esperando a vida dele, esperando a salvação dele, Paulo está dizendo, se perdeu. Perdeu o tempo aqui e está perdido aí no final, depois da morte. Acabou-se. Se ele não ressuscita. Paulo vai dizer, versículo 19, se ele não ressuscitou, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Mas nessa noite, irmãos, devemos nos alegrar. Aleluia. Porque no versículo 20 diz assim, ó: mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos. Então se alegre, Ele está vivo. Amém? Ele ressuscitou. E um dia, depois que a gente morrer, também iremos ressuscitar.
E até o ímpio vai ressuscitar, como já citei em João capítulo 5. Por quê? Porque a doutrina da ressurreição de mortos é verdadeira. Amém? É algo real. Vamos aqui dar uma olhada, não dá tempo aqui eu falar sobre todo o capítulo 15, né? Seria impossível. Mas vamos aqui dar uma olhada como será o corpo daqueles que haverão de ressuscitar, irmão. Só para a gente sentir um pouquinho aqui dessa glória, né? Da maravilha que será quando ele ressuscitar e a gente for transformado, tiver um corpo glorioso igual dele. O que é isso, Fabiano? Paulo vai explicar. Versículo 35, vamos lá comigo. Paulo ele faz uma comparação do corpo como uma semente. Uma semente, irmãos, ela é plantada. Amém? Uma sementinha de trigo, de milho, de feijão, ela está morta. Ela é plantada. E da morte da semente que foi plantada, sepultada ali, é gerado o quê? Uma vida, né? Uma planta. Mas repare que a substância da planta é diferente da semente. A semente às vezes ela é muito dura, é uma outra substância, mas o que veio dela pode ser algo mais maleável, é totalmente diferente. Jesus está dizendo aqui, ó, Paulo está dizendo aqui no versículo 35, olha aí, ó. Primeiro ele diz, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato. Chama de insensato, né? Aí ele diz, ó, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouver dar. E a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Preste atenção, ele está comparando a ressurreição dos mortos. Aliás, a glorificação do corpo, irmãos, a plantação de uma semente. Vamos morrer um dia, vamos ser colocados em um túmulo, ou vamos tocar fogo, né? Não sei. É como uma plantação, mas um dia vai nascer essa semente, amém? Um dia ele vai voltar, irmãos, vai nos chamar. E o corpo morto vai ressuscitar de outra forma, totalmente diferente. Como, Fabiana? Olha aqui, ó, com um corpo espiritual. Acompanha aqui comigo, ó. Com um corpo espiritual. Olha aqui o versículo 40. Também os corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, um é a glória dos celestiais e outro a glória dos terrestres. Ele começa a falar aqui, irmãos, a respeito de como será esse corpo. Ao versículo 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Amém? Olha o 44, ó. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Preste atenção. Nosso corpo hoje ele é de carne e osso. Nosso corpo hoje, nele, né, habita uma natureza espiritual caída, maligna, que guerreia em nossos membros. Por isso Paulo, irmãos, vai falar de uma luta entre a carne e o espírito, amém? E a carne é a natureza maligna, não carne propriamente, a carne e o osso aqui. Preste atenção, quando o nosso corpo for glorificado, irmãos, essa luta vai acabar. Amém? Irmãos, nunca mais eu vou ser tentado a pecar, a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Hoje nós somos tentados, hoje há uma guerra entre o Espírito e a carne, mas haverá um dia que Jesus vai dar um fim nessa guerra. Amém? Persevera, você vai chegar lá. Aleluia. Nunca mais teremos fome, sede de praticar o pecado. Só iremos desejar o culto, a adoração a Deus, ouvir a sua palavra, louvá-lo, adorá-lo. Irmãos, é isso que está nos esperando. Amém? É isso que está nos esperando. No versículo 44 ele diz:
Ele diz assim: semeia-se o corpo natural, ressuscita só espiritual. Aleluia. Para a glória de Deus. É interessante, eu li aqui no versículo 40 ao 41, ele faz uma comparação, irmãos, de corpos celestes. Um é a glória do sol, está falando do brilho do sol. Outro é da lua. Um é a glória das estrelas. E até entre estrela e estrela tem brilho diferente, é ou não é? Aí ele diz, no versículo 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Preste atenção, nosso corpo, irmãos, ele vai brilhar. Amém? Quer ter um vislumbre de como é que vai ser? O monte da transfiguração, quando o Senhor transfigurou-se diante dos apóstolos ali. E apareceu ali Moisés e apareceu ali Elias. E ele brilhando, seu rosto ali brilhando como o sol, como o fulgor do sol ao meio-dia. Irmãos, assim também seremos nós. Só que um vai brilhar mais que o outro. Paulo está dizendo, um é como o sol, o outro vai ser como a lua, que a lua só brilha porque ela recebe ali, ela reflete, né, a luz do sol. Um vai ser uma estrela que brilha muito forte, outro vai ser uma estrelinha, só aquele brilhinho ali, pequenininho, bem pequenininho, quase não dá para ver, só com o binóculo, né? Aí vai brilhar, né, irmão? Glória a Deus, mas vai brilhar. Preste atenção. E como é que vai ser isso, Fabiano? Como é que Jesus vai fazer para dizer, tu vai brilhar mais? Vai de tantos volts, vai de menos volts. Como é que ele vai fazer isso, irmãos? Isso aqui fala de galardão. Amém? Galardão. 1 Coríntios 3,8, Paulo diz assim, ó. Um é o que planta, o outro rega. E cada um recebe galardão segundo o seu trabalho. Paulo começa a falar lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e bem aqui no versículo 13 ele diz assim, ó, 13 não, o 11, 12 e 13 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, olha aí a obra as nossas obras, ó, ouro, prata, pedras preciosas, obras que não são perecíveis, que vão permanecer. Aí ele continua: madeira, feno e palha, são obras que vão ser destruídas. No 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Preste atenção, muitos vão brilhar como o sol ao meio-dia, o reino celestial eterno. Outros vão, meu amigo, sabe aquele brilho bem longe, mas vai brilhar, bem longe, né? De acordo com as nossas obras aqui, irmãos, de acordo com o que eu tenho feito para o Senhor, se eu faço bem feito, ou se eu faço mal feito, se eu faço de maneira a glorificar a Deus, ou para a minha própria glória, é o que vai dizer se eu vou receber do Senhor galardão ou não. Mas, meus irmãos, como disse aqui o presbítero Vicente, o que importa é chegar lá. Amém? Mas claro, se eu puder brilhar como o sol ao meu dia, que brilhe, para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Se eu for só uma estrelinha bem longe, né, brilhando, quase não dá para ver, a nuvem passou, cobriu, que seja também, mas vou brilhar. O que importa é que Jesus Cristo brilhe. Amém? Hoje, amanhã, na eternidade, para sempre. O que importa, irmãos, é que Ele brilhe. Irmãos, essa é a maravilhosa doutrina da ressurreição dos mortos. Vamos ressuscitar com um corpo novo, brilhante, para a glória de Deus, segundo os galardões. Essa esperança, irmãos, deveria nos impulsionar a nossa vida cristã, crendo que os mortos vão ressuscitar, vão ser julgados, crendo que nós vamos ressuscitar. O nosso vizinho, o nosso pai, nossa mãe, deveria nos fazer, irmãos, fazer com mais vontade a obra de Deus, não só para receber o galardão, mas porque o ser humano, ele é um ser que nunca terá fim. Amém? Nasceu nesse mundo, viverá eternamente. Não fala a vida física, a vida espiritual.
nasceu nesse mundo, vai viver para sempre, ou no céu ou no inferno. Como diz a canção que foi louvada aqui no início do culto: meu irmão, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais escolher? Amém? Todos nós, você e eu, não teremos fim. Tivemos o início, não teremos fim. Fomos criados para a glória de Deus, e um dia até o corpo que morreu vai voltar dos mortos. Então, sabendo disso, o que você está fazendo pelas pessoas que estão ao seu redor, pela sua família? Irmãos, essa crença na ressurreição de mortos nos deveria fazer evangelizar mais. Amém? Pregar mais, convidar mais para a igreja, se preocupar mais com o vizinho, com o colega do trabalho, com você mesmo, com familiares. Por quê? Porque o tempo está chegando. Amém? O tempo em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus e ressuscitar, bons e maus, está chegando, irmãos. É por ocasião da última trombeta, como diz aqui, irmãos, no texto aqui do versículo 52. Amém? Na última trombeta, na vinda de Jesus, vão ressuscitar para julgamento. E aí não tem mais jeito não. Não adianta reza. Aqui tinha outra heresia lá no meio, que era batismo por mortos. O que é isso que os mortos praticam hoje? Ah, tem um parente que morreu sem salvação. Minha avó, né? Graças a Deus ela morreu, mas está na glória, viu, irmãos? A minha avózinha morreu sem salvação. Eu posso me batizar por ela que está morta, e com esse batismo ela vai ser salva. Hoje nas igrejas católicas tem a prática lá das missas, né? A intenção, né, daquela vida, acende-se ali as velas. Paulo, irmãos, em nenhum momento vai dizer que isso aqui é verdade. Muito pelo contrário. Hebreus vai dizer, Hebreus 9, 27, que ao homem está dado morrer uma única vez, e logo depois, juízo. Juízo. Amém? Então preste atenção. Você crê na ressurreição dos mortos, sim ou não? Sim! Então pregue, evangeliza, meu irmão, que o tempo está acabando. E o meu também, né? Glória a Deus. Olha aqui, ó. Crer nessa doutrina, irmãos, nos ajuda a suportar o sofrimento. Bem rapidinho, ó, versículo 30. Olha Paulo aqui, ó. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro, versículo 31. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus. 32. Se como homem luta em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Ora, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, crer nessa doutrina, irmãos, deve nos fazer suportar com mais força, né, os sofrimentos, as tentações, até da obra de Deus. Lembra lá de Éfeso? Paulo chegou lá, foi evangelizar uma multidão de feiticeiros contra ele, uma multidão de idólatras contra ele. Lá ele foi preso, lá foi espancado, foi aquela confusão, mas a igreja de Éfeso foi colocada lá. Amém? Levantou-se lá uma igreja poderosa, a igreja de Éfeso, irmãos. E lá em Atos vai dizer que até os feiticeiros juntaram seus livros de feitiçaria, juntaram um montão e tocaram fogo, por causa do poder do Evangelho. E o homem aguentou sofrimento, perseguição, mas fez a obra de Deus. Amém? Crendo, Jesus vai voltar e os mortos vão ressuscitar. Preste atenção, ó. Crer na ressurreição dos mortos deve nos fazer nos separar mais do pecado. Certo? Por quê? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Olha o versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações, más companhias, essas heresias que estavam lá no meio, ó, corrompem os bons costumes. O 34. Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Irmãos, vamos ressuscitar e vamos passar por um tribunal, que não seja o tribunal ali do juiz eterno, que ali é só para ser condenado, mas que seja o tribunal dos galardões. Então cuidado com o pecado. Amém? Você crê que Jesus vai vir, vai ressuscitar os mortos? Amém. Cuidado, o salário do pecado é morte, e a morte ali é eterna.
Porque o texto continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então separe-se do pecado. E tem finalmente, para a gente encerrar, a questão da morte, irmãos. Olha o versículo 49, ó. Paulo diz assim, 49. Espera aí, 49 não. 54. E quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Certo? Está escrita onde? Lá em Isaías 25, 28. E ele diz assim, ó. Qual é a palavra que está escrita? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas ele no 57 diz, ó, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a morte é o último inimigo que vai ser destruído. Ele vai aniquilar o pecado, a força do pecado. Jesus vai destruir até a morte. Como? Ressuscitando todo ser humano. Eita, que poder de Deus, né? Todo ser humano de todas as épocas haverão de vir. Então, meu irmão, se um ente chamado seu foi, partiu, né? Com Jesus, amém. Aleluia, irmão, isso é a melhor coisa que poderia acontecer conosco, com alguém. Então evangeliza, convida, certo? O tempo está acabando. Com Jesus ele vai voltar para a vida eterna. Porque vai ter outra ressurreição lá, não é para condenação. Certo? Então assim, a morte, ela vai ser vencida. Igreja do Senhor, o tempo está acabando. Faz a tua parte. Amém? Faça a sua parte. Versículo 50 até o 51, ele vai dizer assim, ó, o 51, eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, morreremos, né? Mas todos seremos transformados. Porque aqui já é outra doutrina, que é o arrebatamento. Aí no 52 ele diz, ó, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, falando da vida do rei, né? Jesus. Trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha o 58, último versículo. Portanto, meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, vai ter galardão, porque Ele vem e vai ressuscitar os mortos. Amém? Acorda, igreja, trabalha, serve a Deus. Jesus está voltando e os mortos vão ressuscitar. Amém. E aí, meu amigo, foi para a morte, acabou-se o tempo e a oportunidade da salvação. Nessa noite, hoje, né, agora é o dia da salvação. Tempo de você dizer, Senhor Jesus, eu quero salvação, eu quero me arrepender dos pecados. Naquele dia, quando Ele nos ressuscitar, se a gente morrer, não for arrebatado e Ele ressuscitar, vai ser para a ressurreição da vida. Mas a escolha não vai ser naquele dia, porque todo mundo ia querer a salvação naquele dia. A escolha é hoje. É no tempo hoje da tua vida que você tem o poder de dizer sim para Jesus ou não para Jesus. Amém? Igreja, acorda, evangeliza. E você que ainda não aceitou Jesus, que está desviado, vem logo, certo? Vem logo, porque o tempo está acabando. Aleluia. Essa é, irmãos, a maravilhosa doutrina da ressurreição dos mortos. Claro que eu falei alguma coisa só. Tem muito mais em toda a Escritura. Amém? Mas essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir a igreja do Senhor nessa noite. E se no nosso meio tem alguém que quer aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, se reconciliar, essa é a oportunidade. Não deixa para o último dia não, meu amiguinho, porque no último dia não dá não. Amém? Se você quer se reconciliar, vem, se reconcilia, pede perdão a Deus, pede perdão a Jesus, e receba de graça a salvação. Glória a Deus.
com ela. Amém? Tem mais alguém no nosso meio que quer receber a Jesus como seu Salvador e ser ressuscitado para a vida eterna naquele último dia? Sim ou não? Se tiver, vem. Olha aí o rapaz aí. Tem que vir os dois, né? Glória a Deus. Amém. Qual é o seu nome, irmão? É o Wagner e a Alice, né? Amém. Amém? Tem mais alguém no nosso meio? Se tiver, não perde a oportunidade, não. Jesus Cristo, irmãos, Ele está vivo. Foi Ele que deu o Espírito Santo para nós que está operando aqui nessa noite. Amém? Se tem mais alguém, venha. Se não tem, vamos orar. Agradecer a Deus pela vida deles. Amém? O Wagner e a Alice, sejam bem-vindos ao reino de Deus. Tá certo? E que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vou chamar aqui. Vou chamar aqui o pastor Marcos Benício para estar orando por eles. Amém? E está dando continuidade ao culto. Que Deus seja louvado, meus irmãos. Muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade. Maravilha de Deus, hoje é noite de festa no céu. Aleluia. A palavra-chave do texto lido: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Sua vida pode ser dirigida pelo que você crê ou com quem você anda. É a palavra. E nessa noite vocês escolheram ser totalmente conduzidos e dirigidos pelo Espírito Santo. Essa é a maior e a melhor decisão, não podia ser outra, que vocês já tomaram nas suas vidas. Eterno, santo e maravilhoso Deus, Senhor, nesta noite teu nome é glorificado aqui no nosso meio. Nós te pedimos que a partir de agora, meu Deus, a tua presença, o teu livramento, teu discernimento permaneça sobre eles. E que a vossa caminhada venha a ser a caminhada dos justos, que vão andando mediante a aurora, o alto, luz do grau do sol perfeito. E que Ele vos sustente na caminhada, livrando de todas as tentações, tirando, rejeitando o que é de oposto à sua vontade. E que vocês permaneçam alimentados pela a doutrina de Deus, suprindo as necessidades existenciais dentro de cada um. Que Deus nos conceda uma semana de paz e testemunhos. E que domingo estejam todos aqui, mais uma vez, com saúde, com paz, com alegria, com motivos de sobra para glorificar e se alegrar da presença de Deus. E que essa doce presença, e que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, nosso Redentor, a doce presença do Espírito Consolador, vos encha de fé e fortalecimento. Em nome de Jesus. Que permaneça no lar, no trabalho, na faculdade, no casamento, na família de cada um que está aqui ou nos assistindo pela rede social. E se você assim concorda comigo, você diz amém. Amém.